pare de comer carne vermelha. Churrasco. Não tem que parar. Eu sou gaúcho, eu como carne vermelha. Mas não precisa estar em todas as refeições, alguma coisa. A gente, assim, pode se trocar a proteína, diminuir muito, assim, né? De que a carne vermelha pudesse ser algo, em geral, uma vez por semana, uma vez por mês, e diminuindo, que a gente conseguisse ter uma transição de alimentação. Também é importante. O problema é que a gente vai discutir isso num país com fome, é complicado, né? A gente tem que primeiro acabar com a fome. Agora, acabar com a fome significa uma produção adequada de alimentos também. Mas quando você fala em algumas reduções, que você estava falando, o país vai sobreviver como? Porque a maioria, as indústrias e tudo mais, é que faz mover essa economia. E hoje o crescimento populacional é imenso, né, para essa massa toda. Eu fico tentando achar essa conta aí, né? Como é que você fecha se você for... Porque tudo bem, Belém até, vamos dizer que foi um lugar lá sagrado, você manteve ali. Mas você pegar uma São Paulo, por exemplo, com aquela densidade demográfica e arrumar aquela bagunça ali... Eu acho que a conta não está fechando, né? Há algum tempo que a conta não fecha. É por isso que a nossa economia está tão mal, por isso que o país é tão desigual. Eu acho que a conta fechar significaria ter uma produção econômica que satisfizesse melhor as necessidades. Isso significa mais indústria e menos extração de recursos naturais para exportação, mais controle sobre a natureza, né? Mais economia circular, mais economia local, por exemplo. Tem que se repensar a economia para a conta fechar. A conta hoje não fecha de jeito nenhum. A balança econômica e ecológica do Brasil é uma tragédia, de toda a América Latina. Aqui se exporta toneladas e se importa gramas, basicamente, sim, né? Então, a conta não está fechando. Tanto a conta não está fechando que, no caso da Bahia, por exemplo, o crescimento econômico está calcado hoje na exportação de nutrientes do solo, de água, por hidrogênio verde, por minério, por uma superexploração geofísica do Estado que vai levar a um colapso, ao invés de que se deveria ter muito mais investimento numa produção de uma indústria que satisfizesse, indústria enquanto transformação, sabe? Sim. As necessidades pontuais do povo daqui. Exatamente. Que elas são locais, mas isso necessariamente deve vir com um equilíbrio. O problema do Brasil, a Bahia e o resto do país é a desigualdade econômica. Com essa desigualdade econômica, não há como a conta fechar. E reduzir essa desigualdade, ela não vai ser feita com o aumento da economia. Porque quando teve um crescimento da economia no Brasil, digamos, no início do século, nos governos Fernando Henrique, Lula, cresceu, mas a desigualdade aumentou. E a superexploração levou a alguns episódios de colapso, Luiz, que foram muito sérios, como os que aconteceram em Minas Gerais. Eles foram decorrentes da superexploração de minério que levaram ao colapso daquelas barragens, por exemplo. Mas quando você pega 47%, eu acho, por cento hoje do PIB e coloca em um estado só, fica difícil você ter um equilíbrio de alguma coisa, né? Tem uma coisa... O PIB é uma unidade que mede de uma forma equivocada a economia hoje em dia. A gente deveria abrir mais além do PIB para contar o que realmente precisa crescer. E uma expressão que está sendo muito utilizada na Europa e em alguns lugares dos Estados Unidos também, que é decrescimento econômico. A gente também tem que ter um decrescimento global do metabolismo da sociedade em termos de uso dos recursos naturais. Um decrescimento ele é urgente em termos do uso dos recursos naturais do planeta. Assim, sabe? Tem que ter a gente tem que ter uma mudança que é quase um cavalo de pau. Mas eu digo o seguinte, sendo uma medida, isso é igual a IMC, né? A nossa
vamos, seu IMC, qual é a sua altura, seu peso? Não dá, não vai bater, tem que fazer de uma outra forma. Mas, em tese, a grosso modo, o PIB está ali em São Paulo 47%. É um absurdo, porque você tem em São Paulo 47%, quando você olha para o Nordeste todo não dá o PIB do ABCD, não é de São Paulo, o ABCD. Diadema, as cidades vizinhas ali. Então, isso é inacreditável, não tem como crescer também, não tem como você... aí você tem que repensar, porque aqui tem uma Bahia é imensa, você já deve ter corrido essa Bahia toda aqui. A Bahia tem muito a explorar, tem muito a produzir, tem muita coisa bonita. Agora, não se tem uma boa estrada, não se tem uma forma mais barata de se transportar as coisas também para facilitar. Esse desnível no Brasil também é terrível, né? Eu acho isso colonialismo interno também, né? Então, São Paulo é muito rico também porque São Paulo explora o Nordeste e a Amazônia. A indústria de móveis do sul do país viveu da exploração de araucária e depois da Mata Atlântica, matas do sul da Bahia também, e da Amazônia. Então, essa relação de exploração, ela acontece no panorama global, mas também interno, né? E não tem saída se a gente for crescer explorando demais a natureza. Isso é uma chave que a gente precisa mudar mesmo.